Agora sim, nós temos uma comédia da Netflix no melhor molde possível. Uma série com personagens cativantes, uma história simples, direta e com cenas engraçadas, que é o mais importante nesse caso. Eu tô falando da recém-lançada A Dona da Bola, uma série que eu gostei bastante, né? Não sei se você já assistiu, uma série que é original da Netflix. Ela traz ali alguns elementos parecidos com outras séries que eu curto muito também, né? Já já eu trago aqui pra vocês. Mas ali na história dela, nós acompanhamos a trajetória da personagem Ayla Gordon, uma mulher que passa a vida sendo subestimada e ignorada quando o assunto era a empresa da família. A realidade dela muda drasticamente quando ela é nomeada a presidente do Los Angeles Waves, o time de basquete que pertence justamente à família dela. Ela é nomeada ali como presidente de uma forma inesperada, sabe? A única irmã em uma família que é dominada por irmãos, a Ayla enfrenta resistência tanto dentro do círculo familiar quanto no mundo competitivo dos esportes, nesse caso do basquete. Muito determinada ali para provar que é a escolha certa para o cargo, ela se lança em uma jornada cheia de desafios, enfrentando a desconfiança do conselho administrativo e as pressões constantes da comunidade esportiva. Olha só, é uma série que consegue juntar tudo isso e fazer uma história muito coesa, essa é a verdade. Bom pessoal, eu sou o John e como vocês já perceberam, hoje eu tô aqui para falar de uma série que é original da Netflix, chamada A Dona da Bola, uma série que traz comédia, elementos dramáticos também. Eu acho que essa junção acaba sendo perfeita, né, quando eles querem trazer uma história um pouco mais de leve, mas que ao mesmo tempo traz momentos reflexivos. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender um pouco melhor sobre ela e não perder nada. Já vai me seguindo também lá no Instagram, porque eu continuo trazendo dicas de séries e filmes por lá. O link tá aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link da descrição. Se me segue que você não vai se arrepender não. E sem mais delongas, é aquilo que você já sabe. Vai deixando seu like por aqui, porque isso ajuda muito a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui também. E vem comigo entender um pouco melhor sobre A Dona da Bola, uma série que tá mexendo com os espectadores da Netflix. Olha, de cara você já percebe que é uma série protagonizada pela Kate Hudson, uma atriz famosa, conhecida aí por outros carnavais na comédia, né, mais em filmes de comédia no caso, como por exemplo Quase Famosos, Como Perder um Homem em 10 Dias, ela que protagoniza também, o próprio Noivas em Guerra, que é um filme que ela estrela junto com a Anne Hathaway, Glass Onion, o Mistério Knives Out, que é a continuação de Entre Facas e Segredos. Então ela é uma atriz que tá em vários lugares diferentes e conseguindo sempre trazer aquele carisma interessante. Eu falei ali no início do vídeo que essa série se assemelha a outras nessa mesma proposta, por exemplo, Ted Lasso. Você já assistiu Ted Lasso? Uma série que é de comédia da Apple TV, que traz esses elementos de comédia com drama vindo do esporte. E A Dona da Bola abocanha também essa galera, além de Modern Family. Existe um estilo de comédia muito parecido com essa série também, então é meio que uma junção de Ted Lasso com Modern Family e elementos originais, obviamente. Tipo, se você gosta dessas duas séries, eu acho que você vai conseguir aproveitar bastante também A Dona da Bola. E nós temos ali, na história, uma protagonista que é cheia de defeitos, que tem uma família disfuncional, é uma pessoa que é mimada justamente pelo contexto social dela, né? Não só ela é mimada, mas também os irmãos dela e tudo mais. E mesmo assim é uma personagem que é muito carismática. Pô, a Kate Hudson é uma atriz que consegue exalar carisma nos papéis que ela interpreta, né? É muito difícil você ver um papel dela meio sem graça e xoxo nesse sentido da comédia que ela quer passar. Ela é uma atriz cheia de personalidade e você vê ali como que o carisma dela desenvolve na comédia. E assim, apesar da história girar em torno dessa protagonista, a série também consegue trabalhar outros personagens, o enredo de outros personagens, né? Mostrando como cada um tem uma história diferente, contextos diferentes também e vivências diferentes. Isso dá um corpo muito maior para a história, porque a gente está focado em uma personagem principal, mas os outros ali também conseguem trazer conteúdo, né? No caso, o personagem do Ness, por exemplo, que é um dos irmãos dela, é um dos meus personagens preferidos ali da série por conta do estilo de comédia que ele traz. Ele é um cara mais da zoeira, mas que ao mesmo tempo é também carinhoso, sabe? É legal porque os irmãos ali se gostam, só que cada um quer ver o seu primeiro, obviamente, principalmente vindo de um contexto de uma família que é mais rica, onde o pai deles era um cara egoísta, machista pra caramba também, acabou ensinando algumas coisas pros filhos. Você vê, né, nessa série como a coisa flui de fato, porque nós temos ali a figura do pai, onde ele não aparece, porque ali na série ele já morreu, no caso, né, só que você vê como ele passou traumas pros filhos, como ele passou algumas situações que o personagem não precisa nem aparecer
ser pra gente entender o contexto familiar dali. Todos os irmãos da personagem principal têm características diferentes, e você consegue enxergar isso ali, e já de uma forma bem clara nos primeiros episódios, inclusive. Sabe aquela série que não tem nem um pouco o intuito de te ensinar, mas que consegue mesmo assim trazer boas reflexões? Ela é dessa forma, porque traz várias críticas no tom de comédia, mas de um jeito bem natural, que às vezes você até acaba rindo de alguns absurdos. Então eu queria pontuar muito isso, sabe? A série Falando a Real, da Apple TV, que também tem ali alguns dos mesmos criadores de Ted Lasso, também consegue abordar esses temas em forma de comédia, né? Ele traz a comédia pra fazer você rir, mas ao mesmo tempo fazer você pensar um pouco sobre o que você tá rindo. Então essa série é muito assim, só que de um jeito bem natural. Você não percebe um tipo de forçação de barra, que eles quiseram implementar aquilo ali propositalmente e tal. Não, flui muito bem no roteiro da série. E olha, eu quero frisar aqui que mesmo a série usando o tema do basquete como pano de fundo, é muito de pano de fundo mesmo. Você não precisa gostar do esporte, você não precisa entender nada do esporte pra entender a série. Tipo Ted Lasso mesmo. Se você não curte futebol, você pode ter gostado de Ted Lasso, porque é muito mais do que o futebol ali. E nessa série aqui, o basquete também é dessa forma, é de pano de fundo. É muito mais a história do que o basquete em si. Só que o basquete consegue trazer um bom contexto social interessante envolvendo os jogadores ali, né? Porque a maioria deles vem de situações mais complicadas, situações mais difíceis de quando eram mais novos. Então tem todo o lance da proteção da mãe pro jogador. Você consegue perceber também que os jogadores se respeitam porque eles entendem de onde cada um veio, sabe? Então é importante nesse quesito de pano de fundo, mas em relação ao esporte em si, a regras, ao jogo mesmo, você não precisa entender nada. Não precisa entender pra assistir essa série, no caso. Então isso não vai ser um empecilho pra você acompanhar a série, pode ter certeza. Já que eu entrei nesse assunto do basquete, é bom pontuar também que esse time que nós acompanhamos é como se fosse o principal time da liga, né, em relação a nome, então tem uma inspiração muito grande no Los Angeles Lakers, que é ali, teoricamente, se não o maior time da NBA, um dos maiores times da NBA. Saber que é um dos maiores times de toda a liga é importante para você entender o contexto do que a história quer passar também. Bom, já que os personagens que nós acompanhamos ali são muito ricos por conta do pai, você vê toda a disfuncionalidade da família. Mesmo percebendo que cada um tem uma personalidade diferente, você vê que eles não têm uma noção social, são meio egoístas e até cheios de traumas por conta da criação deles, de como eles cresceram mesmo. Você vê que o passado deles afeta o presente e a gente não precisa ter acompanhado esse passado. Eles citam algumas coisas, né, principalmente envolvendo o pai e a criação, mas você não precisa assistir nada disso, desse passado, para entender o que está acontecendo ali no presente e porque eles têm muitos traumas. Só que lembrando, pessoal, é tudo isso em formato de comédia, não é nada tão dramático assim. Obviamente existem momentos dramáticos, até porque é uma dramédia, né? Mas como eu falei anteriormente, você ri às vezes de alguns absurdos, sabe? Porque muitas vezes eles são preconceituosos, tem vários defeitos, não só a protagonista, mas também os irmãos dela, talvez ainda mais os irmãos, né? Por serem mais machistas até em alguns aspectos. Mas é uma série que é balanceada, é equilibrada, sabe? Ela consegue mostrar como se fosse a realidade, só que num formato do ponto de vista de gente rica. É uma série que basicamente mistura humor e drama, explorando temas como ambição, superação e o esforço para conquistar respeito em um ambiente predominantemente masculino. Porque de fato o público majoritário desse esporte são os homens. A própria série coloca ali alguns dados, né, quando vai abordar algumas situações de porcentagem de pessoas que assistem e tal, mas ela é uma produção que traz reflexões divertidas e envolventes sobre liderança, legado familiar também e a própria autodescoberta. É interessante saber também que ela já foi renovada por uma segunda temporada, então você não precisa assistir essa primeira temporada com medo de não ser renovada e tudo mais. Ela não é uma minissérie, né, você já percebe isso logo de cara, então já temos aí uma segunda temporada em jogo. Inclusive foi a própria Kate Hudson que anunciou nas redes dela, né, ela não é só a protagonista ali da série, ela também faz parte da produção e tudo mais, então ela tá por dentro de tudo. E a primeira temporada é curtinha, porque ela conta assim com 10 episódios no total, só que cada episódio tem ali de 26 a 32 minutos de duração mais ou menos. Então você consegue dar aquela maratonada em um dia de repente. Lembrando que é uma série original da Netflix, no momento que eu lanço esse vídeo é uma série
novinha em folha e que tem todos esses elementos que eu já falei pra vocês. Não é uma série inovadora, mas consegue explorar algumas referências de outras séries que já fizeram sucesso e que nós ansiamos por mais séries assim. A Dona da Bola é o título dela, uma série que obviamente é da Netflix, como eu já falei pra vocês. Assiste lá, depois volta aqui nesse vídeo pra dizer o que você achou dela, né, pra ver se você concorda aqui comigo, discorda, vamos conversar sobre. Eu acho que é uma série que vale a pena conferir, principalmente se você curte comédia com um lado mais dramático e uma série que consegue ainda trazer reflexões, mesmo sendo uma narrativa leve. Vai lá, A Dona da Bola. E agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Me diz se você ficou com vontade de assistir a série, se te interessou, né? Vamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia, que é um negócio que eu sempre gosto de fazer com vocês, né? Conversar aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esse que eu trago com frequência. Não esquece de conferir na descrição do vídeo minhas redes sociais, principalmente o Instagram, como eu já falei pra vocês, né? Me segue lá. É isso aí. Valeu!